Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa plataforma de ensino eletricamente. E nosso vídeo de hoje aqui é sobre algumas aplicações do diodo. Eu vou explicar para vocês aqui a parte do diodo ideal, o diodo real aqui, né? Vou falar sobre a curva do diodo e vou fazer um circuito aqui para poder fechar o vídeo com chave de ouro. Antes de eu começar a explicar aqui sobre o diodo, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo link de playlists para que você possa estudar aí. Quiser saber a parte de eletricidade básica, eletrônica analógica, eletrônica digital, circuitos elétricos, instalações elétricas. Então aqui embaixo aqui tem vídeos gratuitos aqui do canal que você pode maratonar aí a nossa lista. Se você também quiser estudar aí para concurso, né, na área militar, da aeronáutica, ou da marinha, para a área técnica, aqui embaixo também tem o nosso curso aí para técnico em eletrônica, eletrotécnica e tal, preparatório, para que você faça o concurso de AGS BET, eletrônica, e AGS Cell na parte de elétrica. Beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos falar aqui sobre o diodo. O diodo ideal, a grosso modo falando, é um diodo sem resistência interna, ou seja, ele não apresenta queda de tensão, é como se fosse apenas um fio, né? Porque, por exemplo, um diodo de silício, ele apresenta aí uma queda de tensão de 0,7 volts. E um diodo de germânio, vou botar aqui, ó, germânio, ele apresenta uma queda de 0,3 volts. Isso no diodo real. Se for um diodo ideal, ele não apresenta essa queda de tensão. É como se ele não tivesse nada ali que possa reduzir a tensão ou reduzir a corrente de um circuito. Então, deixa eu apagar aqui e desenhar aqui a simbologia desse diodo e a gente vai ver aqui algumas análises. Por exemplo, vou desenhar aqui um diodo. Então, aqui é a parte, a simbologia do diodo. Esse lado aqui, ó, que vocês estão vendo, é a parte do anodo. E esse lado de cá é a parte do cátodo. Se fosse em termos de sinais, seria a parte positiva, ou seja, com mais prótons, e aqui a parte negativa, que é a parte com mais elétrons. Então, o que eu posso já trazer para vocês? Se eu for usar corrente contínua, esse aqui é o símbolo dela. Tem esse traço aqui, ó, é de corrente contínua. Se eu for aplicar, por exemplo, aqui, ó, uma corrente nesse sentido, ou seja, do A para o K, né, do anodo para o cátodo, a corrente ela vai passar ali tranquilamente e vai gerar ali uma tensão interna, se for um diodo real. Se for um diodo ideal, ela não apresenta nenhuma tensão interna, ou seja, ela não tem resistência interna para gerar aquela lei de Ohm ali e gerar aquela de tensão. Se eu botar a corrente agora nesse sentido aqui, ó, do cátodo para o anodo, ele vai encontrar aqui um bloqueio, ou seja, ele só funciona em um sentido, é do anodo para o cátodo, no caso de corrente contínua. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria, se eu fosse desenhar aqui, ó, redesenhar ele como se fosse uma chave, poderia fazer assim, ó. Pensa numa chave aberta. Se eu colocar a corrente aqui no anodo, né, ele vai como se estivesse fechando essa chave aqui e a corrente passava para o cátodo, né? Se eu for agora botar ao contrário, é como se ele fosse uma chave aberta, ou seja, a corrente ela não passa, ela é bloqueada. Quando a gente trata de corrente alternada, as coisas são um pouco diferentes. Deixa eu apagar aqui agora. Se eu desenhar aqui um gráfico da corrente alternada. Então, eu tenho aqui, ó, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Então, aqui, ó, positivo e aqui negativo. Essa parte positiva, ligada aqui, ó, na parte do anodo, estaria ligando ele diretamente, ou seja, é como se eu tivesse aqui, ó, embaixo uma fonte de tensão ligada nesse sentido que fosse a parte positiva e aqui a parte negativa. Então, ele funcionaria fechado, ou seja, a corrente passaria do anodo para o cátodo. Agora, se eu colocasse a parte negativa aqui, ó, a parte ciclo negativo, ele ia bloquear ele, ou seja, assim, como se fosse uma chave aberta. Agora, se fosse no sentido oposto, né, do K para o A, eu colocasse a parte positiva aqui, ele estaria ligado indiretamente, então ele encontraria uma chave aberta. Para que ele feche essa chave, eu teria que colocar aqui a parte negativa. Você entender isso aqui vai ser importante quando a gente chegar na parte aí de diodo de quatro, né, quatro diodos montados como ponte, diodo de onda completa e tal. E vocês vão chegar nessa parte aí, vocês vão entender. Então, o diodo ele funciona apenas em um sentido.
Então, quando eu ligo em corrente alternada, depende do sinal que está entrando e do sinal que está saindo. Então, isso aqui seria o nosso diodo. Na parte real, como eu disse para vocês, ele tem uma queda de 0,7, ou seja, é como... Ó, lembrando que já que essa parte aqui é positiva e essa aqui é negativa, é como se ele fosse uma fonte de tensão ligada dessa forma. A parte positiva e a parte negativa, e aqui seria uma fonte de 0,7 volts se fosse silício, e se fosse germânio, seria 0,3 volts. Então, o diodo ligado, né, alimentado, seria como uma fonte de 0,7 a 0,3, dependendo do seu material. Beleza? Então, até aqui, tranquilo. Vamos para a segunda parte aqui, que é a parte da curva do diodo. Aqui no eixo Y seria aí a corrente, e aqui no eixo X seria a parte da tensão. Ele tem uma tensão de joelho. Se perceber aqui, ó, no caso aqui 0,7, é silício. Então, como é que seria? Você tivesse ali uma fonte, por exemplo, de 0,5 volts, você não ia conseguir pegar esse diodo aí, né, como se fosse uma chave aberta, e fechar ele, ou seja, ele precisaria romper essa barreira aí de 0,7, ou seja, teria que ser uma tensão maior. Então, eu teria que ter no mínimo aí ou 0,7 ou uma tensão maior, 1 volt, já é suficiente para poder fechar aí e eu ativar aí o meu diodo. Então, seria praticamente isso aí a curva do diodo, ele tem que atingir esse nível aqui para silício e seria aqui mais ou menos aqui, ó, 0,3 para o germânio na parte de trás. Tranquilo? Então, tensão de joelho é mais para você saber a região de operação desse diodo. Vamos aqui na parte do circuito. Vou desenhar aqui, ó. É o seguinte, eu tenho uma fonte de entrada, tem aqui uma resistência e tem aqui um diodo ligado dessa forma aqui, ó, um diodo. Vamos supor que a fonte aqui seja de 5 volts. A resistência seja de 10 ohms. E aqui eu tenho um diodo de silício, né, um diodo Si. Então, se eu fosse medir, né, a tensão, né, resultante, ou querer saber a corrente do meu circuito, o que eu ia fazer? Eu tenho aqui um resistor de 10 ohms que está em série. Eu tenho aqui esse diodo de silício. Redesenhando ele, é como se eu tivesse uma fonte de 5 aqui, com um resistor de 10. E se eu tivesse aqui, ó, uma fonte ligada nesse sentido. Ou seja, a parte positiva aqui, a parte negativa aqui, positivo e negativo. E aqui, se fosse silício, 0,7 volts. Então, se eu quisesse calcular aí, eu teria que subtrair as duas fontes. Ou seja, o positivo dessa fonte, quando encosta no positivo da outra fonte, ou seja, do diodo ali no anodo, ele vai se subtrair, porque está em antissérie, não está em série. Então, se eu for correr aqui, ó, a corrente do circuito, esse positivo ele encosta no positivo. Então, subtrai. Então, se eu fosse calcular, né? Vou só apagar aqui, ó. Melhor, vou desenhar aqui embaixo, ó, a corrente. A corrente do circuito seria o quê? 5 menos 0,7 dividido para 10. Então, seria 4,3 dividido para 10. E aqui, né, a corrente total, a gente teria aí 430 miliamperes, seria a corrente desse circuito. Vou fazer aqui a nossa calculadora, só para ver se eu não estou errando ali no cálculo. Ó, 5 menos 0,7 dividido para 10. Então, é isso mesmo, 0,43 amperes ou 430 miliamperes. Então, você sabendo que um diodo é como se fosse, né, equivalência de uma fonte, aqui é o anodo positivo e aqui negativo, você consegue tranquilamente fazer o cálculo, né, aí no diodo. Isso serve para o LED, isso serve para esse diodo aí, serve para o diodo de silício, serve para o diodo de sinal. Para qualquer tipo de diodo, você pode fazer essa análise como se ele fosse uma fonte. Inclusive o diodo Zen, que será aí assunto para os próximos vídeos. Beleza? Então, pessoal, fazendo esse vídeo curto aqui sobre diodo, uma aplicação simples ali, e conforme a gente vai passando as aulas, a gente vai aprofundando mais aí os assuntos. Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like e se inscreve para mais vídeos aí. Até a próxima e valeu!